Prezados alunos, sejam bem-vindos à aula sobre planejamento educacional do módulo 3. Quando nós falamos de planejamento, nós temos que pensar uma série de aspectos que precisam compor esse planejamento. Entre eles, a informação sobre a realidade, a elaboração e a organização daquilo que eu pretendo fazer, uma proposta de execução, como que eu vou executar esse meu planejamento, como que eu vou operacionalizar esse meu planejamento e como que eu vou fazer o acompanhamento de tudo isso que eu planejei. Então, um aspecto bastante importante quando nós pensamos em aula é que eu não posso fazer um planejamento, ou seja, considerar todos esses aspectos sobre o que eu vou fazer, como que eu vou elaborar, qual que é a proposta para se executar, como eu vou operacionalizar e acompanhar aquilo que eu planejei. Eu tenho que considerar isso porque nós precisamos tirar esse estereótipo de que o professor de educação física, o professor de dança, ele chega dentro de uma sala de aula e faz aquilo que está na cabeça dele e aquilo que vem na mente dele de maneira improvisada. Então, o planejamento ele é essencial, pois nós precisamos ter um objetivo dentro do nosso ensino. Nós precisamos tentar alcançar esse objetivo. E é somente através do planejamento, considerando todos esses aspectos, que eu vou conseguir alcançar esse objetivo. Então, por isso, o planejamento é muito importante. Mas algo que nós devemos evitar é fazer o planejamento e engavetá-lo, porque muitas vezes isso ocorre com profissionais de educação física. Eles planejam aquilo que eles têm que fazer, porque em algum momento eles ouviram que é importante planejar, mas eles não executam esse planejamento, então isso não faz sentido nenhum. Então, quanto mais você planeja e tenta operacionalizar e executar e fazer esse seu planejamento se tornar concreto, quanto mais você pratica essas ações dentro da sua carreira profissional, mais você vai ganhando experiência e mais você vai sabendo aquilo que funciona para aquele grupo o qual você está trabalhando e aquilo que não funciona. Mas o importante é que você profissionalize a sua aula, você traga todo o conhecimento que você tem e toda a sua capacidade de planejamento e de se atingir um objetivo para que, então, se justifique a sua presença ali. Por quê? Porque se é para você chegar e fazer uma atividade qualquer, ou é um conteúdo sobre dança, eu vou botar uma música aqui e vou fazer os alunos dançarem uma coreografia me imitando. Se é para fazer isso, vocês concordam comigo que a gente não precisa ser formado, né? Passar 4 anos aí da nossa vida estudando, né? O que justifica um profissional com ensino superior transmitir esse conteúdo para os seus aprendizes, principalmente na escola? Por que é necessária a formação? Porque esse profissional, ele tem que ter a capacidade de unir esses conteúdos, fazer o seu planejamento e conduzir os aprendizes de forma com a qual eles atinjam, então, esse objetivo, considerando a sua realidade local. Por quê? Porque cada grupo de alunos é um grupo diferente. As escolas são diferentes, as realidades sociais são diferentes, porque eu vou elaborar de acordo com a característica daquele grupo, então não há receita de bolo, né? Eu vou buscar dos elementos que são gerais dentro da minha graduação e através da minha capacidade de adequação, eu vou adequar aquele conteúdo para aquele grupo, considerando as suas características. Eu vou propor como executar esse planejamento, como operacionalizá-lo e como avaliar, olhar para trás e ver se eu consegui, através do meu planejamento, atingir o meu objetivo inicial, ok? E se alguma coisa de inesperado ocorre, né? E agora, o que eu faço? Eu tenho que ter na minha cabeça que o planejamento ele tem que ser flexível. Não é porque eu planejei daquela forma rígida
que aquilo tem que ser executado de uma maneira rígida. Não, isso a gente vai perceber quando você vai para a prática que isso não ocorre. Então, por mais que eu tenha o meu planejamento, eu tenho que saber flexibilizá-lo à medida que a realidade se apresenta para mim. Então, isso é muito comum, gente. É muito comum você planejar uma coisa para a sua aula e quando você chega para implementar, principalmente quando a gente é iniciante dentro da nossa carreira, a gente planeja uma aula linda, maravilhosa, uma série de atividades para realizar dentro daquela aula e às vezes você vai aplicar aquilo para aquele grupo de alunos e eles não conseguem executar, eles não conseguem avançar da forma com a qual você espera. Então, cabe a você, que é profissional, saber ser flexível e saber adaptar aquilo que você planejou à realidade que você tem. E como eu disse para vocês, quanto mais você faz isso, quanto mais você vive essa experiência, mais você adquire a habilidade de saber planejar uma aula que é viável para aquele grupo. Muitas vezes nós temos aulas que são fantásticas para um determinado grupo de alunos em uma escola. E quando a gente pega esse mesmo planejamento e vai tentar aplicar numa escola com uma realidade diferente, às vezes para alunos da mesma série, né, para a mesma quantidade de alunos, isso eu vou perceber que às vezes eu não consigo fazer exatamente a mesma aula com o mesmo planejamento. Por quê? Porque existe uma característica que é a individualidade do grupo. Então, por isso eu preciso ser flexível, eu preciso adaptar o meu planejamento à realidade que eu tenho. O que não significa que eu não devo planejar, muito pelo contrário, você deve planejar. Por quê? Porque ao planejar, você consegue se orientar e você consegue ver se ao final de tudo aquilo que você pensou e planejou, se você conseguiu atingir o seu objetivo ou não. Se o seu objetivo foi atingido, maravilha, mas se não foi, você tem que olhar para trás e fazer uma retomada, um feedback daquilo que você necessita ajustar para suas próximas aulas ou para suas próximas experiências. Quais são então os elementos de um planejamento? Então, primeiro eu tenho que saber quem compõe o meu grupo, quais são os nomes das pessoas, dos meus aprendizes, a idade, o gênero, qual que é a formação desse grupo, que ano que eles estão, que série que eles estão, quais são as características sociais, como eu disse para vocês, é muito diferente eu dar aula, por exemplo, para alunos em uma escola privada, e dar a aula para alunos em uma escola pública. Se os alunos dessa escola pública, muitas vezes eu tenho duas escolas públicas, uma numa região central e outra numa região rural, por exemplo, são características extremamente diferentes. Então, são apenas diferentes, né? Não é melhor nem pior, não é isso. São pessoas com realidades diferentes, e eu preciso considerar essa realidade, eu preciso considerar os elementos culturais que envolvem o ambiente no qual esses indivíduos estão inseridos. Eu tenho que saber dos saberes prévios, então eu preciso conversar com o meu grupo para saber qual a experiência que eles já tiveram com esse conteúdo, no caso aqui o conteúdo da dança, né? Qual a experiência que eles já tiveram com aquele conteúdo, com o ritmo, com aquela música, com aquele estilo musical, com aquele estilo de dança? Qual a experiência que eles tiveram com a dança em suas casas, na sua cultura, no seu bairro? Né? O que eles entendem por dança? Então, por isso que é muito importante conversar com os alunos para que eu consiga obter essas informações. E eu preciso tomar minhas notas, né? Anotar os elementos que são essenciais, que eu preciso, que eu julgo que são importantes para considerar dentro do meu planejamento. Eu preciso saber quais são as motivações e expectativas desse grupo. Muitas vezes eu vou encontrar expectativas e motivações completamente diferentes. Eu vou ter desde indivíduos que não têm expectativa alguma porque nunca entraram em contato com esse conteúdo. Para mim, eu não espero nada. Eu quero apenas experimentar, viver.
ou eu vou ter indivíduos que já passaram por alguma experiência com a dança e vão ter expectativas de aprender algo novo, de se tornarem bailarinos, de terem sonhos diferenciados, né? Então eu posso ter indivíduos desde que não esperam nada e indivíduos que têm sonhos que são muito próprios, relacionados à realização daquela aula, à realização desse conteúdo dentro da educação física. E eu preciso saber quais são as motivações e expectativas. E eu só consigo fazer isso quando eu converso com a minha turma, quando eu falo a respeito desse conteúdo, né? Nós já vimos em algumas aulas anteriores que, por exemplo, se eu for trabalhar, por exemplo, dentro do processo de criação coreográfica, por exemplo, eu preciso saber em qual ambiente que esses indivíduos estão inseridos, o que eles esperam, quais são as suas motivações, para que eu consiga traduzir, então, todos esses sentimentos em expressões através do movimento. E se eu não converso, se eu não entro em contato com esse conteúdo, não tem como eu saber. Então, essa conversa inicial para você diagnosticar o seu grupo, para você entender as pessoas com as quais você vai trabalhar, é muito importante. Dentro do meu plano de aula, eu vou ter um objetivo, que ele tem que ser específico, por exemplo, trabalhar o conteúdo de danças urbanas, trabalhar o conteúdo de uma dança folclórica A ou B. Ou eu posso ter o simples objetivo de trabalhar elementos de agilidade, de mudança de eixo. Eu quero trabalhar elementos relacionados ao equilíbrio. Eu quero trabalhar o ritmo desses alunos dentro de um conteúdo de danças, por exemplo, de dança de salão. Eu quero trabalhar como objetivo específico a marcação do ritmo. Eu quero trabalhar o processo de criatividade, de expressividade, onde os alunos vão exercitar a sua própria criatividade através do movimento. Então eu preciso ter o meu objetivo. Esses são simples exemplos, ok? Existem inúmeros dentro dos conteúdos de dança na escola que você pode traçar. Então eu preciso saber o que eu quero trabalhar com aquela aula, qual o meu objetivo com aquela aula. Eu quero trabalhar, por exemplo, a percepção, a propriocepção dos meus aprendizes em relação à mudança, por exemplo, de sustentação do peso corporal. Eu posso ter esses objetivos que são desde objetivos mais específicos, motores, de trabalhos de habilidades motoras, de coordenação, até objetivos relacionados à vivência de diferentes estilos musicais, ao conhecimento, ao contato com esses estilos, ao contato com danças relacionadas à cultura. E eu posso trabalhar também, ter objetivos relacionados à expressividade, a como esses indivíduos se expressam, trabalhar a sua capacidade criativa e cognitiva. Então, dentre as diferentes possibilidades, eu preciso eleger os meus objetivos. Então, eu preciso ter a apresentação do conteúdo que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se for uma dança folclórica, qual é o conteúdo dessa dança folclórica? O que é importante saber, né? Lembra quando nós falamos dos processos da elaboração coreográfica? Eu preciso estudar o meu tema, eu preciso saber aquilo com o qual eu vou trabalhar, qual é o conteúdo dessa dança folclórica, o que é importante que os meus aprendizes entrem em contato, o que é importante que eles conheçam. Se forem conteúdos relacionados às habilidades motoras, quais são as sensações e percepções, quais são os benefícios daquela atividade? Eles precisam entender, eles precisam entrar em contato com esse conteúdo, obviamente que é adequado de acordo com a sua faixa etária. Eu preciso ter, dentro do meu plano de aula, como eu vou fazer essa experimentação desse conteúdo, então quais são as atividades, quais são os exercícios que eu vou elaborar para conseguir alcançar, então, o meu objetivo inicial. Quais são os recursos? Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar trabalhar
com elementos visuais, eu vou precisar trabalhar com elementos sonoros, eu vou utilizar somente da música, eu vou precisar fazer marcações no chão, eu vou precisar de algum equipamento. ah, Qual é esse equipamento? Né? Eu só vou precisar de uma sala e de um quadro no qual eu vou ter um giz ou uma caneta para explicar algum conteúdo. Quais são os recursos? Então, tudo aquilo que você vai utilizar para realizar a sua aula, isso precisa estar dentro do âmbito lá de recursos no seu plano de aula. E qual que é o teste de retorno, né? Como que eu vou avaliar se eu atingi o meu objetivo? Então, eu vou perguntar para o aluno se ele compreendeu, eu vou pedir para que ele mesmo diga como ele evoluiu do início ao fim da aula. Eu vou fornecer um feedback para os alunos, olha, vocês, a atividade proposta era essa atividade, vocês conseguiram realizar de maneira satisfatória, ou vocês ainda precisam desenvolver mais esse conteúdo, porque só com essa aula ainda não foi possível desenvolver, que vocês atingissem o objetivo proposto. Qual é a forma que você vai avaliar? Né? E quando eu falo avaliação, tá, gente, não é prova, tá? É como você vai dar um feedback, como você vai dizer se os seus aprendizes atingiram ou não o seu objetivo. Né? Você vai fornecer essa avaliação, né? Esses comentários, você vai fornecer esse retorno de maneira dialogada, você vai perguntar para eles quais foram as percepções deles. Isso é muito importante, ok? Dentro do plano de aula, ele deve seguir sempre um plano de ensino, que são coisas diferentes, né? Então, uma coisa é eu elaborar uma aula. Essa aula ela tem que estar alinhada ao meu plano de ensino. O plano de ensino é aquilo que eu vou fazer durante toda a disciplina, ok? E dentro da estrutura desse plano de ensino, eu preciso ter lá normalmente uma ementa que vai me dizer a respeito do que se trata aquela disciplina, né, quais são os objetivos dessa disciplina, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, quais são as metodologias que eu vou utilizar para atingir esses conteúdos, como que eu vou fazer a avaliação, né, do processo e do resultado, como que eu vou fazer, então, o registro das aulas, quais são os recursos que eu vou utilizar e quais são as referências, né? Quais são os livros de base que eu utilizei para elaborar toda essa disciplina. Então, no caso aqui, dentro da educação física na escola, você não vai ter uma disciplina única e exclusivamente de dança, ok? Pode ser que alguma escola especificamente você tenha, mas a dança ela está dentro das aulas de educação física. Então, quando você for montar o seu plano de ensino para aquele ano, para aquela série, você vai ter que incluir as atividades de dança, né, as atividades ligadas às atividades rítmicas e expressivas, que é o que traz o conteúdo que a gente tem dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, você vai ter que incluir as atividades de dança, né, que o sinônimo seria atividades rítmicas e expressivas, dentro do conteúdo da educação física. Então, você vai ter um plano de ensino, e a partir desse plano de ensino, você vai elaborar, então, esse plano de aula que foi o que nós falamos anteriormente, ok? Alguns aspectos didáticos para o ensino da dança. Então, lembrando que quando a gente fala de didática, nós estamos falando da arte de transmitir o conhecimento, né, de técnicas que eu vou utilizar para ensinar aquele conhecimento. Então, dentre esses aspectos didáticos relacionados ao ensino da dança, eu tenho que ter muito claro que eu preciso trabalhar esses aspectos dentro da minha aula. Um deles é a linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? É a forma ou a comunicação não verbal, né? Então, eu preciso trabalhar com essa minha linguagem corporal. Quando nós falamos de métodos de treinamento do ritmo, né, nós vimos que nós temos lá um método de influência verbal, mas também nós temos um método demonstrativo. Então, dentro do método demonstrativo, eu vou trabalhar esse aspecto de linguagem corporal. Então, eu vou
através não só da demonstração do professor, mas também estimular para que o meu aluno consiga se expressar de uma maneira não verbal. E isso é muito interessante, porque dentro da aula eu posso estimular a resolução, por exemplo, de algumas situações, problemas, através somente da expressão corporal, somente através da linguagem corporal. Então, quando muitas vezes eu coloco, por exemplo, uma cena, vamos supor, uma cena onde eu tenho um indivíduo que ele se machuca e ele, né, cai, tropeça e cai, e ele busca por ajuda, e ele encontra as pessoas que vão lhe ajudar. Pense numa cena como essa. Eu posso, através da linguagem corporal, expressar toda essa cena. E isso pode envolver ritmo, isso pode envolver música, isso pode fazer com que os alunos improvisem e transmitam, então, comuniquem toda essa cena sem utilizar da linguagem verbal, né. Então isso é um elemento didático bastante importante. Outro elemento didático bastante importante é a corporeidade, né. O que que é a corporeidade? É a maneira que o corpo está presente no mundo, em um mundo significativo. Então, quando eu falo como que esse corpo se está presente nesse mundo, como que esse corpo habita esse mundo, né. Então, quando eu falo de um mundo significativo, isso quer dizer um corpo que habita um mundo com as suas marcas sociais, com as suas marcas históricas, culturais, e como esse corpo interage com o mundo. Então eu tenho que considerar a corporeidade, eu tenho que considerar todos esses significados que permeiam a presença desse corpo no mundo. E através da dança eu consigo expressar isso, eu consigo trazer essas marcas sociais, históricas e culturais e comunicar essas marcas através do movimento e através do movimento com ritmo, ok? Eu tenho que considerar a expressão artística, né, que é como eu vou expressar essas emoções. Então eu posso trabalhar, por exemplo, através do movimento e através do ritmo, através da dança, a expressão de emoções. E isso é algo bastante interessante de se fazer na escola, porque eu posso fazer os alunos entrarem em contato com diferentes emoções e fazer com que eles expressem através do movimento, utilizando somente a linguagem corporal, sem utilizar a linguagem verbal. Então eu posso exemplificar uma série de situações nas quais o indivíduo vai comunicar a emoção que sente através do movimento. E obviamente que isso está atrelado ao ritmo, atrelado à música. Então eu posso exercitar diferentes músicas que representam diferentes estados emocionais e exercitar para que os alunos consigam então fazer essa expressão de emoções através dessas diferentes músicas. Eu tenho que considerar então o movimento, obviamente, né, como eu já destaquei para vocês, entre os outros aspectos, a arte, né, que é aquilo que eu consigo representar, aquilo que eu consigo comunicar através do meu movimento. Eu tenho que considerar, na verdade, a consciência corporal, né, que é a consciência do próprio corpo, então conhecer, entender, saber como o meu corpo funciona, saber quais são os limites motores do meu corpo e respeitá-lo. Então isso é um aspecto muito interessante, porque quando a gente fala de consciência corporal, não é só, ah, ah, quando a gente fala de movimento, não é só desafiar o corpo ao máximo, com desempenho, com performance, mas é também conhecer e respeitar o meu corpo, respeitar os meus limites, respeitar esse corpo que me leva para todos os lugares. Então, dentro do conteúdo de dança, eu consigo trabalhar isso com os alunos. E também o conhecimento, né, que é o conhecimento da proposta, do conteúdo que eu quero trabalhar dentro do ensino da dança. Em relação ao professor, eu tenho que ter em mente que
Dentro do ensino da dança, um professor ele deve ser um facilitador da aprendizagem e não uma pessoa que cria impedimentos para a aprendizagem. Então, o professor não é aquele que somente exige, que critica, que nada tá bom. A gente tem que desfazer essa imagem. Nós precisamos colocar ali o professor como um facilitador da aprendizagem, como um indivíduo que tem a capacidade de ser uma ponte entre o aprendiz e o conhecimento. Ele precisa ter flexibilidade, sensibilidade, né, como eu já coloquei para vocês, porque ele precisa entender o seu grupo, ele precisa adaptar os conteúdos para o grupo que ele está trabalhando, ele precisa ter vocação e competência, ou seja, ele precisa dominar o conhecimento daquilo que ele está propondo, né, não adianta nada eu colocar uma pessoa ali, como eu disse para vocês, né, num exemplo anterior, então é aula de dança, eu coloco uma música, eu faço uns passinhos aqui, todo mundo me imita, não é isso, né, o trabalho desse conteúdo, ele está ligado à expressividade do indivíduo, à linguagem corporal, à corporeidade, toda uma questão histórica e cultural, então ele precisa dominar esses conteúdos para trabalhá-los. Obviamente, né, se ele precisa dominar esses conteúdos, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter um planejamento, como eu coloquei para vocês, ele precisa saber o que ele vai fazer, ele precisa ter um objetivo e ter paciência, né, porque nós sabemos que quando a gente planeja uma coisa, a gente planeja dentro de um ambiente ideal, mas nós precisamos ter muito jogo de cintura e muita paciência, e compreender muito respeito ao processo, né, de aprendizado de cada aluno, para que a gente consiga então atingir o nosso objetivo. E o aluno, nós temos que vê-lo enquanto um contribuinte para a construção da metodologia do professor. Então, ele não é uma pessoa que está ali para desafiar a metodologia ou as atividades que o professor planejou. Ele está ali para construir, junto com o professor, e realizar essa metodologia. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que considerar a diversidade e a individualidade do grupo que a gente trabalha. Nós temos que considerar também a criticidade do aluno, então o feedback que ele traz para a gente em relação à nossa aula. E eu não estou dizendo assim, gente, então 100% de tudo que os alunos falam, reclamam, e às vezes, né, estão com má vontade de fazer alguma coisa, eu tenho que considerar, então isso quer dizer que minha aula é chata. Não é isso, né, isso é uma visão bastante simplista. Mas eu tenho que considerar também a criticidade do aluno, porque ele também pode contribuir para a melhora do desenvolvimento daquele conteúdo, né? Então, muitas vezes nós temos muita riqueza dentro do feedback do aluno, dentro da crítica do aluno, ok? O aluno, nós temos que estimular para que ele seja criativo e motivado, e para que ele se coloque numa posição de ser transformável, ou seja, um indivíduo que está em constante transformação e evolução. Então, isso é o que um professor deve considerar dentro do ensino da dança, e isso que nós devemos considerar em relação ao aluno dentro do ensino da dança. Essas são algumas referências que eu utilizei, então, para este conteúdo. Vocês vão ter uma atividade no qual vocês têm que elaborar um plano de aula, onde vocês têm que ler o conteúdo de educação física lá do documento da Base Nacional Comum Curricular, onde existem lá quais são os conteúdos que que eles sugerem para se trabalhar dentro de cada ano, de cada ciclo, né, escolar, e a partir disso vocês vão então realizar o trabalho desse módulo, que é a elaboração de um plano de aula, cujas instruções estão lá dentro da atividade. Bom trabalho, e eu espero que vocês leiam os textos e consigam absorver na medida do possível todo esse conteúdo. E eu desejo para vocês também um ótimo ano.